Conhecendo as Escrituras, a essência da Palavra de Deus, com Anchieta Carvalho. Amém. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar de um tema extremamente importante para a igreja. Um tema que representa a espinha dorsal da igreja. Esse tema, a justificação pela fé, esse tema foi o coração da reforma protestante. Na verdade, a reforma protestante, ela esteve fundamentada em boa parte daquilo que sucedeu. O mover da reforma, muitas das vezes, e boa parte delas, tinha como fundamento a justificação pela fé. Para nós entendermos a doutrina da justificação, é importante nós entendermos a origem do pecado do homem, o que o homem merece diante de Deus e o que o homem merece quando ele comparece perante o tribunal de Deus. Diz a Bíblia que no início de todas as coisas, no livro do Gênesis, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado. E o pecado passou a todos os homens e a morte de igual maneira. A porta de entrada da morte chama-se pecado. Isto é, antes do pecado não havia morte. Portanto, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente na sua presença. Mas o pecado, a transgressão da lei de Deus, a transgressão da palavra de Deus, a desobediência àquilo que Deus determinou, fez com que esta porta chamada pecado, por ela a morte entrasse. E com a morte, a esperança do homem se esvaiu, de uma vida eterna com Deus. Portanto, nós estamos falando, queridos, de a doutrina da justificação. Para entendermos esta doutrina, é importante primeiro entendermos que o que a Bíblia diz sobre o homem, o que a Bíblia fala sobre a humanidade, sobre a nossa sociedade. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que todos pecaram, todos, absolutamente todos. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero convidar você, portanto, a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Verso 1 e verso 2. Eu quero conversar com você nesta noite sobre a doutrina da justificação pela fé. E eu quero dizer algo a você. Se você não conhece a doutrina da justificação, você como crente, você precisa rever os seus conceitos. Vou repetir. Se você como crente não conhece a doutrina da justificação, você precisa rever seus conceitos e, quiçá, rever que tipo de igreja você está frequentando, que até hoje você não aprendeu sobre esta doutrina que é a espinha dorsal do Evangelho. Então leia comigo, por gentileza. Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aí, apenas esses 2 versículos. Meus amados, para entender a doutrina da justificação, a primeira coisa que eu disse que é importante nós entendermos é o que o homem merece. Qual é a condição do homem diante de Deus? Eu citei Romanos 3:23. Todos pecaram. Não há um justo, diz a palavra de Deus. Nenhum sequer, nenhum. Todos pecaram e com o pecado todos foram destituídos da glória de Deus. Isto é, ninguém mais tem acesso à presença de Deus. O homem, pelo seu pecado, a Bíblia diz que o salário, isto é, a recompensa pelo pecado é a morte. Isto é, em virtude de pecarmos, o que nós merecíamos é o inferno. Nós merecemos a morte, isto é, nós merecemos uma distância eterna de Deus. É isso que o pecado gerou. Essa é a condição. E eu quero ainda ler com vocês. Romanos 3:10 diz: não há um justo nenhum sequer. Romanos 3:15 diz que pela lei opera a ira de Deus. Ainda, Romanos 3:20 diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei, observe, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, por ela vem o conhecimento. Você sabe que você transgrediu a lei, isto é, você pecou. Então a lei te dá consciência de que você é um pecador, de que você não tem direito a nada de Deus. Agora percebam algo que é maravilhoso. Primeira coisa que nós estamos falando é a condição do homem diante de Deus. Agora vamos ver quem é Deus. Quem é Deus? A Bíblia diz, para nós entendermos, irmãos, presta atenção, para você entender a doutrina da justificação, você precisa compreender o caráter de Deus. O caráter de Deus precisa ser entendido, principalmente 2 atributos. Quais sejam? Primeiro atributo, Deus é santo. Deus é santo. Abacuque capítulo 1, verso 13, diz assim: Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Quando o profeta Isaías vai ao templo, diz a palavra de Deus que Isaías vê a glória de Deus. E ele viu os serafins que voavam, e os serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 tapavam os pés, e com 2 asas voavam. E aqueles serafins que estavam em volta do trono de Deus, eles voavam cantando, magnificando a majestade santa de Deus. Eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías olhou para o céu, ele viu que o céu magnificava, o céu festejava e festeja a santidade de Deus. Deus é santo. Deus é puro de olhos. Este é um atributo de Deus. Perceba uma coisa, que os serafins, que são os seres mais próximos do trono, não ousavam olhar para Deus. Não ousavam. Tamanha sua santidade. Deus não é apenas 3 vezes santo. Deus é a santidade das santidades. Puro de olhos. Não há maldade nele. Esse é um atributo que você precisa entender, compreender, para que você entenda a doutrina da justificação.
esse atributo, o caráter de Deus, a sua santidade. Segundo atributo que você precisa compreender, que Deus é justo. Duas coisas eu estou falando: a santidade de Deus e a justiça de Deus. Deus é justo. O que é justo? O que é ser justo? A justiça de Deus é a excelência moral de Deus. Isto é, Deus não pode retribuir, Deus não pode, como justo juiz, dar a alguém aquilo que não for justo. Imagine você uma coisa: você está diante de um tribunal e tem ali um homem que assassinou várias pessoas, crianças, cometeu um ato absurdo que impactou a sociedade. Aí o juiz que olha para aquele criminoso o sentencia dizendo: eu estou te absolvendo. Qualquer um que olhasse para esse juiz diria o quê? Esse é um juiz injusto, porque esse homem merecia condenação e o juiz o absolveu. A Bíblia diz que nós merecemos o inferno, que o homem merece a distância de Deus, que o salário do pecado é a morte, isto é, a recompensa pelo pecado é a morte. Foi aquilo que Deus disse a Adão lá no passado: o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás e não viverás. Esse é o decreto de Deus. Agora, esse Deus que é justo, ele repudia tudo o que é contra a sua natureza. Presta atenção. Deus não tolera o mal. Deus é puro de olhos. A Bíblia diz que ele é santo e os céus dos céus não podem conter a santidade desse Deus. Ele é santo. Há um texto que eu gosto muito desse texto. Livro dos Salmos, no capítulo 89, se não me falha a memória, que diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. A misericórdia e a verdade vão adiante da tua face. Justiça e juízo são a base do seu trono. Deus é justo. Isto é, pela justiça dele, por ele ser justo, ele não pode colocar pecadores que merecem o inferno, ele não pode dar direito a essas pessoas de entrarem no céu. Porque se ele assim o fizesse, o diabo diria para ele que ele é injusto. O diabo diria para ele que ele não é justo, porque aquilo que os homens fizeram, que é transgredir a sua lei, tem como consequência a morte. E ele não é justo, ele não é injusto, ele não é injusto, ele é justo. Este é um atributo de Deus. Agora perceba uma coisa, irmãos: somente o justo vai entrar no céu. Vou repetir para você entender. Somente os justos entrarão no céu. Ora, pastor, então se o senhor diz que pelo pecado do homem todos são injustos e como consequência merecem o inferno, e somente os justos entrarão no céu, como é que Deus resolve essa questão? Se Deus olhasse para nós e não levasse em conta o nosso pecado, se Deus fizesse vista grossa, por assim dizer, e dissesse assim: pecaram, mas eu amo tanto que eu vou levá-los para o céu, Deus estaria sendo injusto. Ele não teria o seu atributo de justo. Está entendendo? Perceba uma coisa, irmãos. Agora, então, nós estamos diante de um impasse.
Este impasse é um impasse jurídico. Vou repetir. Nós estamos diante de um impasse jurídico. Porque o homem, pelo seu pecado, merece o inferno. E Deus, que é justo, não pode retribuir, Ele não pode agir de forma injusta, isto é, dando o céu, dando condição das pessoas entrarem no céu, àqueles que são injustos. Como Deus resolve essa questão? Como Deus vai resolver esta questão? Aqui que é importante. Eu quero que você compreenda comigo primeiro uma coisa. O que significa justificação? O que significa justificação? Justificação significa vindicar, significa inocentar, significa tratar alguém como justo. Ora, como é que Deus pode nos tratar como justos, se nós cometemos pecado, se nós falhamos com pensamentos, se as nossas atitudes não são boas, se desde o princípio o pecado está dentro do homem, a sua natureza é uma natureza depravada, a sua natureza é uma natureza imoral, a sua natureza é uma natureza tendenciosa a tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Como Deus pode agora levar estas pessoas para o céu, sendo eles injustos, merecendo eles a justa condenação? Como Deus pode fazer isso? Aí eu me lembro agora do livro do profeta Isaías, no capítulo 53, quando Isaías vai profetizar acerca de Jesus. A Bíblia diz que Isaías vai escrever assim: Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus pegou a iniquidade de todos nós e colocou sobre o seu filho, sobre o seu inocente. Então Jesus desce da eternidade, ele toma a forma de homem, e como homem ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele foi santo. Ele foi santo. Ele vai à cruz do Calvário e se cumpre aquilo que Isaías profetizou, dizendo: Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento, quando ele está na cruz, no Calvário, quando ele foi preso naquela cruz, ele estava cumprindo a justiça de Deus. Em Jesus, Deus desferiu o golpe da lei. Deus desferiu o golpe da sua santa ira. A ira de Deus contra o pecado, toda a ira de Deus recaiu em Cristo. Então ele vai à cruz do Calvário, inocente. E a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento ele se fez pecado. Naquele momento ele se fez maldito por mim. Então o que levou Jesus à cruz não foi, irmão, não foi o sinédrio que conspirou contra ele, não foi a condenação covarde de Pilatos, não foi Judas, o fato de Judas tê-lo traído, não foi. Ele foi à cruz para cumprir a justiça de Deus. A justiça de Deus foi executada em Jesus. Isto é, o justo, diz a Bíblia, foi dado no lugar dos injustos. Isto é, ele assumiu a minha culpa. Ele foi ao Calvário de forma substitutiva. Por isso nós dizemos que a morte de Cristo é uma morte vicária. O que é morte vicária? É uma morte substitutiva, isto é, quem merecia morrer era você, quem merecia morrer era eu, e ele vai ao Calvário inocente para cumprir a justiça de Deus. Se Deus não enviasse o seu filho,
todos nós estaríamos condenados ao inferno. Agora, eu quero voltar ao Salmo 89, que diz assim: justiça, esse atributo divino, e juízo são a base do trono de Deus. Mas olha que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus diz assim: mas a misericórdia e a verdade vão adiante dele. Percebam. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: que ele desceu, o verbo desceu da glória, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ele é a graça de Deus, ele é a verdade de Deus que liberta o pecador. Isto é, antes de nós enfrentarmos o trono de Deus, que é um trono de justiça e de juízo, ele enviou o seu Filho, que é cheio de graça. Ele veio para assumir a minha culpa. Ele é o meu fiador. Isto é, eu não tinha como pagar esta dívida, e ele, como fiador, ele assumiu a minha culpa e pagou na cruz do Calvário a minha dívida e a sua dívida. E por isso hoje você pode dar glória a Deus, hoje você pode adorar a Deus, hoje você pode compreender a doutrina da justificação. Isto é, eu sendo injusto, olha o que aconteceu, irmãos, presta atenção agora. Deus não me deu aquilo que eu mereço. Isso é graça. Nós merecíamos o inferno, e Deus, pela cruz, pelo sangue inocente derramado por Cristo, Deus te deu, não imputou, não colocou escrito de dívida. A carta aos Colossenses diz assim, que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então, quando Jesus vai à cruz, ele pega o escrito de dívida que era contra a minha vida e a sua vida, ele rasga aquele escrito de dívida, ele paga o preço pelo nosso pecado, ele derrama o sangue inocente por você e por mim, e ele assume a minha culpa, isto é, ele assume, substitui aquilo que eu merecia. Então, Deus não me dá o que eu mereço, mas deu ao seu Filho o que ele não merecia. Essa é a doutrina da justificação. Então, Deus é juiz e ele tem que aplicar a lei. E pecadores não têm direito à bênção de Deus, têm direito ao tribunal de Deus, a enfrentar esse tribunal e serem condenados pelo santo e justo tribunal de Deus. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Abra comigo sua Bíblia, que esse texto eu gostaria que você abrisse. Provérbios capítulo 17, verso 15. A Bíblia diz assim, irmãos, Provérbios capítulo 17, verso 15. Olha o que diz esse texto. Eu espero que você saia deste culto entendendo a doutrina da justificação. Provérbios capítulo 17, versículo 15. Eu vou ler. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Olha o que Deus está dizendo. Se alguém justificar o ímpio, Deus diz que isso é abominação. Como é que Deus poderia nos justificar? Como é que Deus poderia dizer, você vai para o céu mesmo sendo culpado? Isso é abominação. Então Deus envia o Filho dele para morrer a minha morte, para que eu e você pudéssemos viver a sua vida. Por isso o justo foi dado no lugar dos injustos, para nos levar a Deus, agora, mortificados na carne,
mas vivificados pelo poder do seu Espírito. O justo assumiu a minha culpa. O inocente morreu no seu lugar, irmão. Você está entendendo a doutrina da justificação? Eu gostaria que você abrisse outros textos, por favor. Abra para mim sua Bíblia. Gálatas capítulo 2, verso 16. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Romanos 5,16. O juízo veio de uma só ofensa, para a condenação, mas o dom gratuito veio pelas muitas ofensas para a justificação. Tito capítulo 3, verso 7. Como alguém vai herdar a vida eterna? Abre aí, Tito capítulo 3, verso 7. Sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, como alguém vai herdar a vida eterna? Presta atenção que esse texto é importante. Como alguém vai herdar a vida eterna? Sendo justificado. Isto é, Jesus assumiu a minha culpa e Deus imputou. Deus colocou na nossa conta a justiça dele, a justiça do Filho dele. Por isso nós estamos agora justificados diante do tribunal de Deus, diante do santo tribunal de Deus. Agora, se abrir a sua ficha lá, e a minha, vai estar assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque Jesus vai à cruz do Calvário para morrer a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. Eu quero ainda mencionar alguns textos na palavra de Deus. Salmos capítulo 9, verso 7 diz assim: Deus já preparou o seu tribunal para julgar. O tribunal para julgar está pronto, irmão. Deus já preparou o seu tribunal para julgar. Ainda Gênesis capítulo 18, verso 25 diz assim: não faria justiça o Senhor justo, o Senhor de toda a terra? Não faria ele justiça? Deus vai fazer justiça. Onde está a justiça de Deus? Em Cristo. Onde está a justiça de Deus para que nós tomemos posse da eternidade? Em Cristo, na cruz do Calvário. O preço da nossa justificação é o sangue inocente derramado pelo nosso Salvador. Agora nós lemos aqui no capítulo 5 do livro da carta aos Romanos, no capítulo 4, ele encerra dizendo assim: o qual por nossos pecados ele foi entregue. Isto é, Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele não tivesse morrido, e se ele não tivesse ressuscitado, isto é, vencido a morte, nós não entraríamos no céu. Nós estaríamos condenados ao inferno. Eu quero que você pare por alguns instantes, porque a Bíblia fala do Evangelho. O que é o Evangelho? O livro do Apocalipse diz assim: e vi voar pelo meio do céu um anjo forte que trazia o Evangelho eterno nas suas mãos. E ele dizia: temei a Deus e dá-lhe glória. Que Evangelho é esse? Que Evangelho é esse? A palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 1, diz o que é o Evangelho. Capítulo 15, verso 1 e 2, diz o que é o Evangelho. O Evangelho é a vida de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho.
Você precisa conhecer o Evangelho. A igreja precisa pregar o Evangelho, isto é, as boas novas que vêm do céu. Ele desceu da glória como verbo, tomou a forma de homem, ele morreu pelo seu pecado, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele vence a morte, ele arranca as chaves, ele ressuscita poderosa e gloriosamente. Ele vence, ele vai no campo de batalha da morte e ele matou a morte. Por isso, o texto em que nós lemos, Romanos capítulo 3, verso 25 diz que ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Agora, irmãos, Deus não é abominável por condenar, por levar ímpios para o céu. Deus é louvado, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus para você. Você agora está justificado, irmão. A sua ficha está lá diante do Todo-Poderoso, está limpa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Oh, glória a Deus! Bendito seja Deus, irmão. O justo, o santo, o fiador, o meu substituto, o Filho de Deus, ele assumiu a minha culpa, ele assumiu o meu lugar. Deus puniu Jesus pelo meu pecado, pelo seu pecado. A Bíblia diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. O fundamento da nossa justificação é a obra de Cristo na cruz. E agora eu quero que você leia comigo. Você não pode confundir. Capítulo 5, verso 1. Sendo justificados pela fé. Perceba uma coisa. Esta justificação pela fé quer dizer mediante a fé. Isto é, não confunda a fé como causa meritória da sua justificação. Perceba uma coisa. A fé não é a causa meritória da sua justificação. A causa meritória da sua justificação é a obra que Cristo fez na cruz. A forma como eu me aproprio da obra que Ele fez na cruz do Calvário é pela fé. Então, a fé é a maneira pela qual eu me aproprio. Eu tomo posse. Eu recebo aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Então, você é justificado, perceba, vou repetir. Você não é justificado por ter fé. Você é justificado porque Cristo morreu na cruz e o meio pelo qual você se apropria dessa morte na cruz do Calvário, desse preço que Ele pagou, é pela fé. Então o texto diz, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora acompanha comigo, isso eu quero encerrar com esta palavra. A morte de Cristo é a causa meritória da nossa justificação, isto é, o mérito da nossa justificação é de Cristo. A fé é apenas um instrumento pelo qual nos apropriamos desta obra do Calvário, desta obra redentora. Agora eu falei e vou repetir. A justificação é um ato legal de Deus, é um ato jurídico de Deus. Esse ato jurídico de Deus não aconteceu dentro de você, aconteceu fora de você. Esse ato jurídico de Deus aconteceu lá na cruz, quando o Filho de Deus, o Santo, morreu e assumiu a minha culpa. E Deus fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. Então, a justificação é esse ato legal. Aconteceu fora, aconteceu onde? Na cruz, no Calvário. Quando você creu em Jesus, quando você crê nesta obra redentora, quando você crê que Ele pagou o preço da sua redenção,
você se apropria pela fé. E agora você está justificado diante de Deus. Você agora é justificado. Deus olha para você e para mim e diz: agora você merece o céu, não pelos seus méritos. Você vai entrar no céu pelo mérito do meu filho. Você é justificado. Isto é, a justiça dele, Deus colocou como crédito para nós. Agora acompanha comigo. A justiça de Deus foi depositada em nossa conta, irmãos. Acompanha capítulo 5, verso 1. Deus botou a minha dívida na conta de Cristo. E Deus colocou na minha conta a justiça de Cristo. Ele pagou a minha dívida. Deus colocou na nossa conta a justiça do seu Filho. Agora a nossa ficha está limpa, irmãos. Você pode glorificar? Você pode glorificar depois de você entender a doutrina da justificação, que é um ato legal. É um ato legal. É um ato jurídico. Se Deus levasse as pessoas para o céu de outra maneira, ele seria injusto. Ele estaria contra a sua própria natureza. A única maneira que ele achou para te levar para o céu foi enviar o Filho dele, para morrer por você, para morrer por mim, para nos dar acesso à vida eterna, para nos fazer compreender a maravilha que é desfrutar da graça de Deus. Agora acompanha para encerrarmos. Quais são os resultados desta justificação? Verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, qual é o resultado, irmão? Temos paz com Deus. Outrora nós estávamos em conflito com Deus. Outrora nós estávamos assentados no banco dos réus e merecíamos que o justo juiz nos condenasse ao inferno. Agora, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Em Cristo nós temos agora paz com Deus. Agora, não é mais pecadores que estão diante de um justo juiz. São filhos que estão agora diante do seu Pai, justificados, e agora, de posse, pela fé, tomaram posse dessa justificação, e por isso têm acesso agora. Deus é o meu Pai, não é mais o meu juiz. Deus é o meu Pai, porque eu estou justificado por Cristo. A paz com Deus. Quando a Bíblia diz paz com Deus, ela está falando de relacionamento. Paz é relacionamento. Isto é, outrora estávamos em atrito, em guerra. Os nossos membros guerreavam contra Ele, contra a santidade dEle. Fomos reconciliados com Ele. Quando, perceba uma coisa, o nosso passado, isto é, todo o pecado que nós cometemos, nós somos agora justificados, e por isso temos paz com Deus. Agora, a nossa relação com Deus foi restituída, de uma vez por todas. Você agora, diante do trono do Todo-Poderoso, Ele olha para você e para mim, Ele diz: ali está um que foi justificado. Isto é, a justiça do meu filho foi imputada nele. Uma nova relação com Deus. Agora perceba o verso 2. Em relação ao passado, nós temos paz com Deus. Em relação ao presente, nós temos entrada pela fé a esta graça. Olha que coisa linda, irmãos. Com relação ao passado, ao meu passado, eu estou em paz com Deus. Com relação ao presente, eu tenho acesso à graça de Deus. Mas o que é acesso à graça de Deus? A graça é, eu não mereço. Por isso a carta aos Hebreus diz: agora com ousadia entremos na presença dEle. Pela graça de Deus, nós podemos entrar diante do trono de Deus. Nós temos acesso. A palavra aqui, no verso 2, temos entrada ou temos acesso. A palavra acesso aqui no original, no grego, ela quer dizer o seguinte. Primeira coisa, no grego, acesso aqui é quando alguém
essa é a mesma palavra, quando alguém estava diante do trono de um rei, e era-lhe dado acesso a este trono. Como foi o caso da rainha Esther, quando o rei estendeu o cetro para ela, dizendo: pode entrar. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, que pela doutrina da justificação, eu tenho agora acesso ao Rei da Glória. Ele pode olhar para mim e para você, estender o cetro e dizer: pode entrar na minha presença, porque eu sou um Deus santo, justo, e você está justificado pela obra que o meu filho fez na cruz do Calvário. Então, com relação ao passado, nós temos paz com Deus. Com relação ao presente, nós temos a graça de Deus, acesso à graça de Deus. A palavra acesso também, no grego, diz respeito àquilo que está na carta aos Hebreus também, que diz que temos acesso pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pela sua carne, isto é, que foi partida, pelo seu sangue que foi derramado. Aquilo que acontecia lá com o sumo sacerdote, uma vez por ano, Jesus vai à cruz do Calvário, quando Ele dá um brado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e agora, qualquer um de nós, irmãos, aqueles que são justificados, eles têm acesso à graça. Pode entrar, irmão. Você está diante do rei e você tem acesso à glória do rei, ao Todo-Poderoso. Você pode entrar para adorá-lo, para bendizer o nome dele, para adorar aquele que vive para sempre. E Deus vai aceitar o seu louvor, porque você agora é justificado. No verso 2 ainda, ele encerra dizendo assim: primeiro, voltemos um pouquinho. Com relação ao nosso passado, temos paz com Deus. Com relação ao nosso presente, temos acesso à graça de Deus. Com relação ao nosso futuro, nos gloriamos pela glória de Deus. Você pode glorificar, irmão? Com relação ao seu passado, você está em paz. Você está justificado. Com relação ao presente, você tem acesso à graça. Você pode entrar na presença dEle, ver a glória dEle. Ele vai estender o cetro para você e Ele vai te receber. Você pode orar a Deus e Deus vai inclinar os seus ouvidos e ouvir a sua oração. Nós temos agora ousadia, irmão, para entrar diante dEle, pela graça. Mas com relação ao nosso futuro, olha o que diz a Bíblia. Verso 2: pelo qual temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e com relação ao futuro, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe o que aguarda a igreja? O que aguarda a igreja não é um tempo nebuloso. O que aguarda o crente não é a possibilidade de ir para o inferno, é a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, é que nós entraremos pelos portais da eternidade, irmãos, em brados de glória, aleluia. Oh, maravilha! Com relação ao passado, Deus nos deu paz por intermédio de seu Filho. Com relação ao presente, Ele nos deu pela graça o acesso ao seu trono. Com relação ao futuro, nos gloriamos em vermos e participarmos da glória de Deus. O que aguarda a igreja? Aquele grande e glorioso dia, quando Jesus virá com poder e com grande glória. Ele virá e a Bíblia diz que Ele recolherá, os seus anjos recolherão todos os seus santos, todos aqueles que foram justificados, e é por isso que nós nos gloriamos com a glória do porvir. O futuro para nós, irmãos, não é um futuro nebuloso. O futuro da igreja não é um futuro incerto. O futuro da igreja é uma certeza: o céu é o lugar que vai abrigar todos os justificados por Cristo. Vai ser glorioso, irmão. Morrer para nós não é uma tragédia. Morrer para nós é a antecipação da glória. Sabe o que é antecipar a glória? Aqueles que foram primeiros, aqueles que já partiram, já estão desfrutando o que eu e você ainda desfrutaremos. Então morrer em Cristo é a antecipação da glória.
Oh, maravilha! E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É por isso que Paulo diz assim: eu tenho desejo de partir, estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas julgo necessário permanecer na carne, por amor a vós. Por amor à igreja, nós ainda estamos aqui. Mas é melhor partir. Estar com Cristo é melhor. Deixar este meu tabernáculo e entrar na glória. Aquilo que o ladrão na cruz ouviu. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, irmão. É a antecipação da glória. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vai ser tão glorioso. Esse será o momento mais esplendoroso da igreja, o momento mais aguardado. E a palavra de Deus encerra no verso 2 que lemos: temos a esperança, nos gloriamos nesta esperança da glória de Deus. Você que é salvo em Cristo, que entendeu a doutrina da justificação por Cristo, que tem agora o seu nome escrito no livro da vida e tem entendimento. A palavra de Deus diz assim, irmãos, encerrando: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade por si só é inócua. Isto é, a verdade por si só não traz benefício algum. É o conhecimento da verdade que te liberta. Conheça as Escrituras, conheça as doutrinas da Bíblia. Não fique naquele crente raso, não, irmão. Mergulhe nas águas mais profundas. Procure conhecer outras doutrinas da palavra. A doutrina da justificação é uma doutrina gloriosa, e infelizmente muitos crentes ainda não conhecem. Eu espero que você que nos assiste, eu espero que você aproveite, pegue esse link e distribua para outras pessoas. E diga para eles: você precisa conhecer a doutrina da justificação. Deus te abençoe. Deus opere maravilhas na sua vida, na vida da sua família, porque... Conhecendo as Escrituras. Inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Ajude-nos a divulgar esse canal. Seja um colaborador da Palavra de Deus.